Em pauta de hoje, tratando da situação dos presídios brasileiros, e está aqui conosco o advogado especialista em ciências criminais, Daniel Kessler de Oliveira. Bom, nós falamos bastante, né, já no primeiro bloco do programa, e agora no intervalo o senhor me disse o dado atualizado em relação à população carcerária, 765 mil. Isso, aproximadamente 765 mil presos, saiu os números do Conselho Nacional de Justiça, acho que foi no final da semana passada, e realmente surpreendeu bastante, porque é um número extremamente alto, que mostra uma situação crítica do nosso presídio, né? Principalmente por causa dessa situação onde ele acaba se retroalimentando, esse preso que entra ali. E aí nós temos uma série de questões sociais a serem analisadas, porque a gente sempre tenta incentivar, dizer, porque falta incentivo das empresas, mas nós temos que nos olharmos para nós mesmos um pouco e perguntar se tu está entre duas pessoas para contratar para um emprego na tua empresa, na tua casa, para indicar para alguma situação, e tu tem um que cumpriu uma pena, que veio com esse rótulo de presidiário, e um outro que não. Com certeza a gente contrata o que não. Exatamente, então são dificuldades que a gente tem que... Culturais, né? Por isso que eu digo a questão, não adianta a gente pensar em mudar a legislação, em mudar se a gente não mudar uma cultura. A gente tende a fazer essa rotulação e trabalhar dessa forma, e isso dificulta que essa pessoa busque algum outro caminho para seguir a sua vida. Até porque a gente fala muito em reinserção, em ressocialização, só que a gente esquece que muitas dessas pessoas nunca foram socializadas. Então não tem como tu ressocializar alguém que nunca se socializou. Então é muito fácil a gente apontar e exigir pena de morte, direito penal máximo e punição, só que a gente não se põe a questionar, e não é de novo aqui, não estou dizendo que a sociedade é a culpada pelo aquele crime de um indivíduo ter cometido, não. Só que a gente, enquanto sociedade, temos que analisar o que a gente está fazendo. A gente vem enfrentando um índice de criminalidade que só aumenta. Leis penais foram sendo endurecidas com o passar do tempo. Nós tivemos a lei dos crimes hediondos, que aumentou pena, dificultou progressões de regime, fez uma série de situações para que fosse mais repressivo, e não diminuiu em nada o índice de criminalidade. Então, essa resposta estatal vem sendo errada. Enquanto a gente se preocupar com a questão da criminalidade apenas com o direito penal, apenas punindo, vai continuar dessa forma. A questão é muito mais complexa, são questões sociais críticas que têm que ser analisadas. E a questão da drogadição, das drogas? Elas realmente são um grande propulsor do inchamento do sistema carcerário? Com certeza. Eu acho que o fenômeno do tráfico de drogas hoje, ele é o público preferencial assim, do sistema penitenciário. Eu já ouvi de assessores de desembargador dizer, não, lá na nossa Câmara, tráfico a gente não solta. Então, a pessoa está sendo acusada de tráfico de drogas, ela vai responder preso. Independente dos requisitos que a lei exige para uma prisão preventiva, a natureza do crime vai determinar que, para aquele entendimento daquele desembargador, que é o entendimento de muitos outros juízes, essa pessoa tenha que ficar presa. Eu não tenho os números aqui, mas eu sei que fizeram uma pesquisa no Presídio Central, e o número de presos por crimes e o tráfico de drogas era questão tipo, enquanto nós tínhamos um homicídio com 180, por exemplo, presos, o tráfico de drogas estava com 2.100 alguma coisa. Por quê? Por causa dessa ideia. Primeiro, tu prende um traficante e aí tu pensa, ele vive do tráfico. Se eu soltar esse cara, ele vai voltar a traficar. Então eu preciso manter ele preso. E aí se manteve preso. Nós tivemos uma lei de drogas que se preocupou muito com aquele macro traficante, com aquele Fernandinho Beiramar da vida. Só que esquece daquele cara que vende uma droga para poder consumir, daquele cara que vende as pedras de crack e daquele próprio usuário. E aí acaba, como despenalizou praticamente a figura do uso, acabou transformando mais tráfico. O policial, às vezes, acaba escolhendo quem ele quer que seja usuário, quem ele quer que seja traficante. Infelizmente, essa é uma realidade. Dependendo da tua classe econômica, da cor da tua pele, da tua vestimenta, tu vai ser usuário.
ou tu vai ser traficante. Isso é um problema sério. E aí isso superlota o nosso presídio, nosso sistema carcerário, e o tráfico é sim um dos principais responsáveis, até porque lá dentro dos presídios a traficância também continua reinando. Então tu tens... E muitos das quadrilhas, elas são comandadas, essa palavra, de dentro dos presídios. De lá de dentro dos presídios, exatamente. Tu tem lá dentro um consumo de drogas muito grande, tu tem lá dentro um controle sobre muitas situações, e aí também, de novo, a gente quer trabalhar com como é que tem droga lá dentro, como é que tem telefone celular, é muita mordomia. A gente tem que pensar uma coisa, nós temos um presídio com 5.500 pessoas aproximadamente. A gente finge que não vê, o Estado finge que não enxerga essa droga, finge que não enxerga esse telefone, porque só assim tu consegue manter aqueles 5.000 lá dentro. Porque só no Brasil que se trabalha ainda com um sistema penitenciário desse tamanho. Tu divide em um presídio menor para 200 pessoas, 300, que tu consegue controlar. Tu consegue ter algum tipo de controle. 5.000 pessoas tu não controla. Então, o Estado acaba sendo conivente com esse tipo de situação para que ele possa deixar aquelas pessoas aparentemente sob seu controle, quando o controle dos presídios há muito tempo já não é mais do Estado. A instalação de mais presídios em outras cidades é uma coisa que também gera muita polêmica. Nenhuma cidade quer ter um presídio. Nenhuma cidade quer, é uma necessidade de todo o município. Eu acho que todo município ou toda região deveria cuidar dos seus presos. Por uma questão... O prefeito de Canoas, se não me engano, colocou essa situação que lá vai ter um presídio. Exatamente. Que cada cidade deveria ter o seu próprio presídio. Assim como tem o seu hospital, assim como tem a sua escola. Como tem o seu fórum, tem que ter o seu presídio, tem que cuidar dos seus presos. Por uma questão, primeiro, de facilidade de controle, presídios menores. Segundo, proximidade do apenado com a família. Nós temos hoje uma situação que um indivíduo é preso aqui e ele vai lá para Charqueadas. Para Charqueadas tem 3 pedágios para ir daqui de Novo Hamburgo até Charqueadas. Então, a pessoa vai gastar R$50 para conseguir ir por dia para lá. E essas pessoas não têm essas condições. Então, o indivíduo perde os seus laços aqui, perde os seus laços com a família, ele precisa de laços porque ele é ser humano, e aí os laços que ele constrói são os laços lá dentro que darão todas as consequências que a gente analisou aqui.